Ela estava sentada na calçada com um olhar que parecia guardar duas vidas, uma memória tão antiga que parecia petrificada e uma tristeza tão atual que tremia nas mãos. Quando o carro parou no semáforo, Helena abriu a janela sem pensar. "Carlos, olha ali!" Ele não olhou de imediato. Costumava não olhar para o que incomodava. Mas Helena fixou os olhos naquela silhueta pequena, inclinada sobre uma sacola de plástico, e falou de novo, quase em voz baixa. "Ela me lembra sua mãe." A frase caiu no ar como uma pedra, pesada, impossível de ignorar. Carlos Henrique virou o rosto com um movimento seco. O rosto dele endureceu, a mandíbula fechou. Durante anos, ele mantivera a história da mãe como quem guarda um documento confidencial, dobrado, escondido, enterrado. "Minha mãe morreu", disse, cortante, como se repetisse uma sentença que justificasse todo o silêncio. "Ela morreu há muito tempo." Helena olhou para ele com uma tristeza que não pedia explicação, só presença. Do outro lado do semáforo, a mulher na calçada levantou o rosto por um instante, como se notasse que alguém olhava. Havia no seu rosto a palidez das noites dormidas ao relento e uma dignidade que se recusava a apagar. Um instante foi suficiente para Helena sentir que ali havia mais do que uma mera semelhança. Havia um passado inteiro, deslocado no tempo, pedindo ser olhado. Esta é uma narrativa dramatizada inspirada por temas reais. Eles saíram do carro. Carlos tentou dissuadir Helena com a mesma indiferença que usava para administrar contratos milionários. "Não se meta, Helena. Essas cenas são comuns na cidade." Mas a empatia dela não conhecia o protocolo das negociações. Ao atravessarem a rua, a mulher ergueu os olhos novamente. Quando Helena falou com ela, chamou-a pelo nome sem querer. Ouviu, como se viesse de uma parte antiga de si. "Dona Olinda?" O nome atravessou Carlos como uma lâmina. Ele permaneceu alguns passos atrás, as mãos enterradas no bolso, observando sem participar. Recuou ao ver que a mulher aceitava a taça de água que Helena oferecia. Recuou mais ainda quando a idosa, com uma voz miúda e áspera, repetiu uma palavra que só existia no quintal da memória de Carlos: Luquinha. Era o apelido que ele usava quando menino, apelido que ele nunca mencionava a ninguém, como se o processo de esquecer fosse um ato de sobrevivência. A mulher pronunciou o apelido e por um segundo os anos derreteram-se como cera ao fogo. Helena insistiu para que a levassem a um lugar quente. Não foi por sensacionalismo, foi por algo mais primitivo, uma compaixão que não esperava reconhecimento. No pequeno hotel próximo, entre lençóis limpos e uma toalha estendida, a mulher lavou o rosto e, em frente ao espelho, reconheceu-se um pouco diferente. O cabelo, fino e prateado, exibia uma mecha que ela passava com a ponta dos dedos, como se fizesse um gesto de lembrar. Quando Helena lhe perguntou o nome completo, ela respondeu com uma clareza surpreendente: Olinda Albuquerque. Carlos ouviu o nome como se tivesse sido golpeado. Era o nome que não existia mais em sua vida pública. A mãe que, segundo a versão oficial que circulara em família e na moeda cotidiana das conversas, tinha morrido. A reação dele oscilou entre negação e um desejo urgente de apagar o que via. Foi Helena quem assumiu a responsabilidade de seguir a pista. Ela sabia que havia algo além da coincidência, algo que merecia ser escavado. Naquela noite, Helena dormiu pouco. Ela pensou nas mãos enrugadas de Dona Olinda, nas palavras soltas sobre um portão verde e um menino que gostava de subir em árvores. Pensou também na expressão rígida de Carlos, nos cantos do casamento deles onde o carinho havia desaparecido. Sentiu que se tratava de uma escolha moral. Permitir que aquela mulher voltasse à rua ou oferecer um abrigo temporário até entender quem ela realmente era. Decidiu. Não deixaria que a história daquelas décadas ficasse selada por um já era. No dia seguinte, ela convidou Dona Olinda para tomar café na casa dos dois. Carlos acordou com uma tensão que não era só pelo encontro inesperado. Era a sensação de que algo que ele escondera por anos começava a exsudar para fora da caixa onde fora guardado. No café, Dona Olinda sentou-se com a calma de quem aprendeu a medir as palavras. Havia clareza em suas recordações pontuais, o nome de ruas antigas, o som de um rádio que cantava as modas que embalavam os anos de juventude, a lembrança de um pequeno portão verde enferrujado que dava acesso a um terreno com pés de goiaba. Pequenos detalhes que, sozinhos, poderiam ser coincidência, mas juntos formavam um mapa. Helena trouxe fotos antigas que Carlos mantinha guardadas em uma gaveta pouco visitada. Não eram muitas, uma ou outra imagem de quando ele era menino,
um retrato desbotado de uma festa de família, um papel amassado onde a caligrafia tinha sido reconhecida pela própria mão que a segurava agora. Ao ver as fotos, os olhos de Dona Olinda encheram-se de luz e lágrimas. Luquinha, sussurrou ela, e tocou a fotografia com dedos que tremiam. Carlos recuou. A negação que fora ao seu escudo ameaçava se desfazer. Havia em seu corpo um conjunto de defesas, justificativas aprendidas, uma preguiça moral de confrontar o passado, a vergonha de que o universo soubesse que um homem que acumulara tanto sucesso havia permitido que sua mãe vagasse. Culpava o pai havia décadas pelo que acontecera, e havia também um silêncio próprio, um silêncio que, mais que esconder, colaborou para a invisibilidade de Olinda. Enquanto isso, Helena começou a costurar pistas. Descobriu que anos atrás a família tivera uma propriedade na zona rural onde um caseiro chamado Zeca trabalhara. A propriedade, segundo sussurros, era o território daquela família. Lá se decidiam castigos, lá se guardavam verdades inconvenientes. Decidiu seguir a trilha do Portão Verde. O clima na casa mudou. A presença de Dona Olinda era um espelho impossível de ignorar. À noite, Carlos ficava sozinho em seu escritório, as luzes da cidade fragmentando-se no horizonte, e lia e relia as lacunas da sua vida como quem tenta decifrar uma equação íntima. Ser rico não lhe dera imunidade à dor, apenas cobriu as manchas com panos caros. Quando o empregado, Mauro, viu o senhor entrar um dia e não disse nada sobre onde estava, comentou apenas que havia algo diferente na voz de Carlos, menos afiada, mais quebrada. Helena sabia que qualquer reconstrução dependeria da coragem de Carlos em olhar o próprio passado. Helena, no entanto, conduzia seu trabalho com uma delicadeza que contrariava a pressa de seu marido. Ela perguntava sobre nomes, anotava fragmentos, fazia perguntas que não ferissem diretamente. Em troca, recebia, de Dona Olinda, pequenos contos. Uma vez ela falou de um menino que correra descalço no quintal para agarrar uma manga. Outra vez contou de uma noite em que cantara para acalmar um bebê que chorava. Histórias que pareciam banais e que, justamente por isso, carregavam autenticidade. Não havia em suas lembranças argumentos, só vida. Mas havia também lacunas. Cartas que, segundo Dona Olinda, ela escrevera e nunca recebera resposta. Bilhetes que fizera para avisar que ia voltar e não eram respondidos. Roupas que não voltaram com ela. Em alguns momentos a idosa era vaga, em outros havia precisão dolorosa. Lembrava de uma fogueira que queimara coisas numa manhã cinzenta. Lembrava de potes de metal sendo levados para longe como se nada tivessem sido. Lembrava de um rosto que não quis ficar quando a situação ficou difícil. Helena começou a perceber que havia uma história opressiva por trás da ausência e que não se tratava apenas de um abandono da vida pública, mas de algo mais organizado, uma versão construída com cuidado para apagar a presença daquela mulher. Quando a palavra fogo apareceu, Helena sentiu o ar rarefeito. Havia algo simbólico ali. Queimar cartas é ao mesmo tempo apagar provas e tentar apagar afetos. Não era possível transformar o esquecimento em verdade. Ainda assim, alguém fizera o esforço para que a memória de Olinda não queimasse apenas fisicamente, mas socialmente, como quem faz um luto por decreto. Essa constatação deixou Helena assustada e determinada. Carlos, por sua vez, resistia ao papel que a circunstância lhe ofertava, o de filho que precisava encarar uma traição da própria história. Ele foi até o pai, não em tom de acusação estridente, mas como quem busca uma informação impossível de conseguir por telefone. O encontro foi curto. O pai, um homem que sempre privilegiara a aparência sobre a franqueza, alegou razões que soavam como justificativa para o inaceitável. Naquela época, tomamos decisões difíceis, disse ele, como se a dureza da vida justificasse a expulsão. Não negou tudo, mas tampouco assumiu com a clareza que Carlos precisava. A conversa deixou uma ferida aberta. Havia cumplicidade, havia omissão. Havia uma hierarquia de decisões que colocara a honra e as aparências acima da dignidade de uma mulher. Foi só quando Helena trouxe à conversa o nome de Zeca que uma porta real se abriu. O nome do caseiro tinha a concretude do trabalho rural, um homem que vira a rotina se repetir por anos e que guardava, no corpo e nas memórias, os vestígios daqueles dias. Zeca era a testemunha viva que poderia ligar as peças. Carlos hesitou, mas a pressão de ver a mãe tão próxima de si e tão longe do seu afeto forjou nele um movimento que Helena não poderia forçar. Ele decidiu ir à fazenda.
A viagem até a propriedade foi um retorno ao espaço onde memórias se tornam objetos. O chão seco, os quintais descuidados, o portão que rangia com o vento conforme eles se aproximavam. Carlos caminhou com a mesma postura que tinha quando visitava empreendimentos antigos. Observava, analisava, registrava. No entanto, nada ali se encaixava nas planilhas da vida empresarial. Havia poeira sobre objetos que o tempo deixara. Havia marcas de passos que não eram contabilizáveis. Zeca os recebeu com uma expressão que misturava receio e reconhecimento. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia ler silêncios. No balanço da conversa, Zeca não tentou proteger heróis ou desculpar covardes. Contou com a voz consumida do homem que vira o cotidiano rural em suas piores e melhores versões, que houve uma manhã em que Dona Olinda fora ordenada a sair. Disse que a mulher respondeu com calma. Disse que a viu levando o passado dentro de sacolas. O caseiro falou de uma fogueira que fora feita para que coisas velhas fossem queimadas. Disse que ajudou a colocar lenha, porque quem manda se acostuma a pedir favores, até de quem deveria ser protegido. Zeca mostrou um gesto contido de remorso que confundia mais do que esclarecia. Um homem que assumira um papel num sistema que punha as aparências acima da humanidade. Carlos ouviu. Cada palavra era uma navalha que descortinava o rosto do passado. Sentiu raiva, mas uma raiva que não caía sobre um único culpado. Era a raiva de si mesmo por ter permitido. Perguntou sobre cartas, aquelas que, segundo Dona Olinda, nunca receberam resposta. Zeca manteve silêncio por um momento, como se pesasse cada sílaba, e então, com as mãos calejadas, abriu uma pequena porta no que parecia ser um galpão improvisado. Havia ali caixas com ferramentas, potes enferrujados, móveis cobertos. No canto, uma caixa metálica. Zeca aproximou-se. "Não é muito, senhor", murmurou ele, "mas guardei isso, por ver, por sentir que, talvez um dia alguém precisasse." Quando Zeca ergueu a tampa, o cheiro de papel antigo se misturou ao pó do lugar. Dentro havia restos, fragmentos de envelopes, alguns guardados intactos, outros com as bordas negras, como se o fogo tivesse passado perto. Entre as folhas, um bilhete amarelado com a letra que, para quem conhecia, trazia a respiração da verdade. Olinda. Havia também um pequeno pedaço de papel com uma caligrafia inocente que falava de um menino que ganhava doces nos domingos. Carlos não falou. A caixa pendia no silêncio, oferecendo provas que haviam sido escondidas, metade queimadas pela pressa de um segredo, metade preservadas pela dúvida de um homem simples que guardara aquilo por décadas. O rosto de Carlos mudou. Apareceu nele, pela primeira vez visível, uma dor que não era só a do abandono, mas a da vergonha de quem viveu de um modo e permitiu que um mundo íntimo fosse destruído. Zeca olhou para ele e disse, com a franqueza de quem já foi cúmplice por omissão: "Eu não devia ter ajudado, mas quem manda, manda, e a gente obedece." As palavras caíram como pedras sobre um vaso que se partia. Havia cumplicidade, não apenas do pai, mas de um sistema de valores que permitira que uma mulher fosse postada à margem. Carlos segurou a caixa como se segurasse a própria história. As mãos dele tremiam um pouco. Não era só emoção, era o peso da consciência deslocando-se no corpo. Pensou nas cartas queimadas, que talvez contivessem pedidos desesperados. Pensou na mãe escrevendo, esperando uma resposta que nunca viria. Pensou na pequena menina que crescera sem o calor de uma avó, sem a presença de uma mãe que fora retirada. Percebeu que havia um abismo entre o que contara para si mesmo sobre sua infância e a realidade rasteira, feia e real que agora repousava em sua frente. Mas a verdade, por mais concreta que se apresentasse naquele galpão abafado, não trazia alívio automático. Traía acusações e abria feridas que não podiam ser fechadas com palavras simples. Carlos sentiu vontade de gritar, de confrontar o pai com uma fúria irrefreável. E por outro lado, sentiu outra coisa, um medo profundo de que mesmo agora sua tentativa de reparar fosse insuficiente, que a dignidade perdida de sua mãe não pudesse ser recomposta por ações tardias. Ainda assim, uma decisão começou a se formar em seu interior, lenta e hesitante. O rosto da mulher que aceitara a água no semáforo vinha à mente com clareza,
não mais uma ideia, mas carne, voz e memória. Ele pensou em levantar-se e levá-la para casa, em substituir o silêncio por presença, em converter a culpa em gestos. Mas também sabia que a reparação não poderia ser só dele. Implicava reconhecer uma falha pública, uma omissão coletiva, mesmo que essa exposição do nome e da história fosse algo que ele temia. Revelar a verdade cruel significaria também enfrentar o pai, a família, a própria reputação. Zeca, vendo o conflito, desviou o olhar para não ver o rapaz que subiria dali como proprietário daquele passado e o que cairia sobre sua própria condição. Se a senhora Olinda for seu sangue, disse ele, ela tem direito à verdade. Não posso consertar o que fiz, mas posso dizer o que sei. Havia no tom de Zeca uma mistura de pedido e alívio. Confessar a pequenos olhos parecia uma reparação tardia para o homem que passara anos carregando a culpa no peito. Carlos agradeceu com a voz embargada e pediu a Zeca que entregasse tudo a ele. Pegou a caixa como se pegasse uma herança improvável e sentiu dentro do metal frio o cheiro das coisas que foram arrancadas. No caminho de volta, o carro cortou estradas que pareciam mais longas do que antes. Helena o aguardava à porta da casa, como quem espera não apenas um marido, mas um novo aliado. Na sala, Dona Olinda estava quieta, olhando para a janela. Quando Carlos entrou e depositou sobre a mesa a caixa metálica com seus fragmentos de passado, o modo como ela ergueu os olhos foi como o acender de um fósforo, breve, mas capaz de iluminar tudo aquilo que ainda estava escuro. Carlos colocou a caixa no centro da mesa. Seus dedos por um instante ficaram imóveis, percepções se reorganizando. Ele sabia que o que vinha a seguir não seria simples. Havia conversas difíceis, pedidos de perdão, decisões sobre onde a mãe viveria e como aquilo mudaria a vida que ele criara. Havia também a necessidade de que outras vozes fossem ouvidas, a da própria mãe, a de Zeca, a dos silêncios familiares. E havia, finalmente, a possibilidade de que aquilo se tornasse mais que um ajuste íntimo, que se transformasse numa reparação que alcançasse outros esquecidos. Antes que qualquer palavra fosse dita, Dona Olinda ergueu a mão e, com a voz que a idade não tornara irreconhecível, disse apenas, Luquinha? O diminutivo coube no ar como se pedisse permissão, como se a vida inteira dependesse de um sim contido na resposta. Carlos olhou para Helena. Em seu rosto havia uma mistura de alívio e desespero. Ele respondeu com a única coisa que naquele momento sabia. Sou eu. O som do nome dentro daquele quarto mudou a direção de coisas que pareciam irremediáveis, mas não selou destinos. Pelo contrário, abriu uma série de perguntas que precisavam de respostas concretas. Havia documentos, lembranças e uma rede de decisões familiares que cobravam explicações. Havia também a figura do pai, ainda presente, cuja negação parcial sobre o que acontecera fora o motor da mentira. E havia, possivelmente, mais fragmentos escondidos em lugares que ninguém pensara em vasculhar. Quando a noite caiu, os três ficaram juntos na sala com a caixa aberta sobre a mesa. As luzes da cidade brilhavam ao longe, indiferentes. Em certo momento, Carlos se levantou e disse que precisava falar com o pai. Não buscava uma vingança teatral. Queria soltá-lo do manto de silêncio que o protegera por anos e forçá-lo a olhar nas consequências de suas escolhas. Helena tentou segurá-lo, não por medo de que ele falasse, mas por saber que algumas palavras exigem preparação, cumplicidade e coragem. A visita ao pai marcou o fim de um capítulo e o início de outro. O encontro foi tenso, marcado por omissões e por uma defesa ainda firme, mas sob a superfície havia fissuras. Não houve gritos prolongados. Houve, em vez disso, uma troca de olhares que diziam mais do que as frases arranjadas. O pai não negou tudo, não assumiu tudo. E, no meio daquela conversa, ficou evidente que as decisões eram parte de um contexto familiar mais amplo, onde a reputação e o medo do escândalo haviam pesado mais que a compaixão. Quando Carlos voltou para casa naquela noite, trouxe consigo o que Zeca dissera, e a sensação de que o passado estava finalmente sendo desvelado. Havia um ímpeto dentro dele para transformar aquilo em ação concreta, mas ainda restavam peças, cartas que poderiam ser completas, outras pessoas que talvez soubessem mais, e uma verdade maior a ser enfrentada publicamente, caso decidisse torná-la pública. A manhã seguinte surgiu com um ar pesado. Dona Olinda precisava de repouso. Ela dormiu longas horas, como quem há muito tempo não conhecia um leito que não fosse frio. Helena preparou chá e ficou ao lado dela lendo em voz baixa contos que não eram mais que trilhas de memórias.
Carlos, por sua vez, começou a pensar nas implicações práticas. Onde alojar a mãe temporariamente? Quem poderia ajudá-los a reconstruir uma história? Como enfrentar o pai sem quebrar o resto da família? O presente exigia decisões que não cabiam nos moldes de sua vida de empresário. Exigiam gestos de humanidade que ele havia poupado. E então veio a mensagem de Zeca. Havia algo mais que ele precisava mostrar. Disse poucas palavras pela manhã. Pediu para que Carlos voltasse à fazenda. Havia entre as linhas da mensagem uma tensão que a tecnologia mediava mal. O caseiro parecia carregar algo pesado, e ao mesmo tempo uma vontade de que a verdade fosse completa. Carlos hesitou. Por um lado, sentia que já aceitara uma parte do fardo. Por outro, temia que o que Zeca trouxesse pudesse aumentar a gravidade do que já sabia. Helena encorajou-o com firmeza serena. Se há mais que pode ser dito, precisamos ouvir, disse ela. Se existe uma chance de entender tudo, não podemos fugir. Quando o carro cortou a estrada de volta para o interior, desta vez não havia a postura distante de antes. Havia uma urgência contida, um desejo de reparar. O sol queimava o asfalto e, no rádio, uma canção antiga soava como lembrete de que o tempo passava e não aceitava adiamentos. A fazenda apareceu no horizonte com o seu silêncio antigo. Zeca os recebeu com as mãos manchadas de terra e um olhar que parecia carregar uma confissão ainda por ser dita. Ele conduziu-os até um lugar nos fundos que parecia ter sido construído para guardar o que não se queria perder. Havia caixas empilhadas e uma porta antiga que rangia. Zeca parou, apoiou as mãos no batente e respirou como se engolisse pó e memória. Tem mais coisas aqui, disse ele. Algumas. Não sei por que guardei. Talvez porque achava que um dia alguém procuraria. Ou talvez porque eu não queria queimar tudo junto. Carlos sentiu o coração acelerar. Havia naquele galpão de sombras a promessa de revelações que poderiam aliviar ou agravar a dor. Zeca abriu mais uma caixa e puxou com cuidado um envelope lacrado. O selo estava frouxo, mas o suficiente para sugerir que aquilo não fora visto por olhos de família há muito tempo. O envelope tinha uma etiqueta com um nome: Olinda Albuquerque. Por um instante, o mundo pareceu conter o fôlego. Carlos estendeu a mão, hesitou e a tocou. Era como tocar um objeto que pertence a outra vida, e ainda assim era parte da sua. Quando ergueu o envelope, a sua forma frágil rendeu ao toque, como se súbito o passado fosse mais leve por ter sido tocado. Zeca olhou para ele, com uma expressão que pedia permissão e, ao mesmo tempo, liberava um segredo que o acompanhara por anos. Abria menos, murmurou o caseiro. Fiquei com medo do que ia encontrar, mas guardei. Achei que a senhora podia um dia precisar. Carlos segurou o envelope e por um segundo imaginou todas as cartas que poderiam ter ido para dentro. Declarações, pedidos, súplicas. Um temor antigo apertou-lhe o peito. E se o que houvesse ali fosse uma confirmação definitiva do abandono que sua família encobria? E se houvesse palavras de pedido que nunca encontraram resposta? E se, por fim, a verdade que se aproximava fosse mais cruel do que as suposições? Ele olhou para Helena. Seus olhos encontraram-se, e naquela troca havia um pacto não verbal. Descobrir sem fugir, mesmo que fosse doloroso. Carlos respirou fundo, e quando estava prestes a abrir o envelope, sentiu que tudo mudara de forma irreversível. A caixa metálica que voltara com ele daquela vez continha fragmentos. Aquele envelope prometia segredos inteiros. Ao erguer a mão para rasgar o lacre, uma sensação antiga e premonitória atravessou-lhe o corpo. A verdade que vinha a seguir não seria apenas uma palavra, seria uma mudança de vida. A lâmina do envelope cedeu. Dentro havia papéis dobrados, uma caligrafia que tremia um pouco, e por entre as páginas o cheiro de um tempo que insistia em não morrer. Carlos leu a primeira linha, e as palavras nela contidas abriram-se como se cortassem o ar. Havia ali datas imprecisas, pedidos, e no fim uma menção que puxava como fio uma certidão de humilhação. Alguém pedira que as cartas fossem ignoradas. Alguém escrevera que aquilo pertencia a coisas velhas que convinha queimar. A assinatura tinha um traço pausado, o papel, manchas de fumaça. Zeca observou em silêncio, o rosto nublado pela memória. Helena segurou a mão de Carlos sem palavras, porque sabia que palavras naquele momento poderiam ser pontes ou muros. E foi ali, naquele galpão, com o papel ainda úmido entre os dedos, que uma verdade mais densa apareceu. A queima fora deliberada.
Não foram um acidente do destino. Foram uma escolha efetuada por mãos que escolheram a aparência sobre a vida. Carlos fechou os olhos por um instante. Ao reabri-los, encontrou no rosto do caseiro algo que se parecia com um pedido de perdão. As palavras, quando vieram, foram simples e diretas. Eu achei que era o melhor para a família. Não deveria ter ajudado. Sinto muito. O que se seguiria a essa confissão não seria fácil. Havia a mãe que esperava em casa, o pai que talvez negasse mais uma vez, e um passado que pedia ajustes que iam muito além das fichas de contabilidade. Havia também a necessidade de tornar visível o invisível, de transformar a temperatura do assunto de íntima para pública, não por exposição, mas por reparação. Carlos guardou os papéis no bolso como se levasse algo vivo. No caminho de volta, a estrada parecia mais longa do que antes. À noite, quando entrou em casa, encontrou Dona Olinda sentada calma, como se esperasse ouvir coisas que a vida lhe prometera ouvir. Ele deixou os papéis sobre a mesa e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que algo dentro dele se rompera para que algo novo pudesse nascer. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz que ele não esperava. Era Mauro, o motorista, com uma notícia que deixaria claro que a verdade não era linear. Alguém reconhecera a Dona Olinda na rua e chamara a atenção. Uma vizinha que recebera a história começou a relatar que aquelas cartas poderiam não ser as únicas, que havia mais amigas de Lorena, que a cidade pequena guardava memórias que, uma vez libertadas, se espalhariam. Havia um senso de alarme e, mesmo assim, uma esperança frágil de que, ao invés de condenar, a cidade pudesse amparar. Carlos olhou para Helena. Ele sabia que o que estava por vir exigiria não apenas coragem, mas escolhas que afetariam muitas vidas. Respirações longas, palavras ainda por encontrar. E enquanto o relógio marcava um tempo comum, ele sentiu a responsabilidade de transformar a dor em algo que honrasse a história de sua mãe e que não reduzisse o passado a espetáculo. Do lado de fora, a cidade dormia, indiferente. Dentro daquela casa, duas vozes e uma caixa metálica aguardavam o desfecho de uma história que mal começara a ser contada. O que Carlos faria com os papéis encontrados? Como confrontaria o pai? E como garantiria que, ao lado do luto, viesse também respeito e dignidade para Dona Olinda? Zeca, por sua vez, carregava nos ombros o peso de uma omissão que buscava a redenção. Havia ainda cartas talvez intactas, memórias por escavar e a certeza de que revelar a verdade seria sintoma de um tempo de mudanças. A porta se fechou atrás deles. A noite parecia reservar, com paciência, as próximas palavras. No silêncio que se seguiu, uma pergunta pairou no ar. Estaria a família pronta para pagar o preço de sua própria verdade? Se essa história está mexendo com você, se inscreva e deixe um like. Ajuda a continuar trazendo relatos que lembram o que realmente importa. A pergunta que pairara na sala da casa de Carlos não era retórica, era um convite para agir. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa foi redesenhada à força. Consultas médicas, vestimentas mais discretas para a Dona Olinda, pequenas adaptações para que ela tivesse conforto e conversas que precisavam acontecer sem o espetáculo que a mídia cochicha costuma provocar. Do lado de fora, a cidade dormia, indiferente. Dentro daquela casa, duas vozes e uma caixa metálica aguardavam o desfecho de uma história que mal começara a ser contada. O que Carlos faria com os papéis encontrados? Como confrontaria o pai? E como garantiria que, ao lado do luto, viesse também respeito e dignidade para Dona Olinda? Zeca, por sua vez, carregava nos ombros o peso de uma omissão que buscava a redenção. Havia ainda cartas talvez intactas, memórias por escavar e a certeza de que revelar a verdade seria sintoma de um tempo de mudanças. A porta se fechou atrás deles. A noite parecia reservar, com paciência, as próximas palavras. No silêncio que se seguiu, uma pergunta pairou no ar. Estaria a família pronta para pagar o preço de sua própria verdade? Se essa história está mexendo com você, se inscreva e deixe um like. Ajuda a continuar trazendo relatos que lembram o que realmente importa. A pergunta que pairara na sala da casa de Carlos não era retórica, era um convite para agir. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa foi redesenhada à força. Consultas médicas, vestimentas mais discretas para Dona Olinda, pequenas adaptações para que ela tivesse conforto e conversas que precisavam acontecer sem o espetáculo que a mídia cochicha costuma provocar.
Helena assumiu o papel de mediadora com uma naturalidade que soava menos como heroísmo e mais como uma obrigação moral. Lavar as roupas, colocar um chá na mesa, segurar a mão de uma mulher que por décadas tivera portas fechadas. Carlos passou a alternar reuniões de trabalho com visitas ao quarto onde sua mãe dormia. No automóvel, entre chamadas de negócios, havia bilhetes dobrados no bolso, recados que lembravam de alimentos, horários de remédios e linhas que ele escreveu para si mesmo com palavras simples: ouvir, perdoar, estar. À noite, quando a cidade se ambicionava vibrante lá fora, ele ficava sentado na beira do leito, lendo para Dona Olinda trechos de livros que não eram seus hábitos de antes, contos, memórias de infância, até letras de canções que a idosa murmurava. Em alguns momentos, a mulher reagia com lembranças nítidas, em outros, perdia-se em um tempo que só habitava para ela. Havia por trás de tudo um respeito novo que vinha sem cerimônia, o tempo dela, a memória dela, o corpo dela, colocados no centro. Helena trabalhou para que as conversas com o pai de Carlos fossem feitas com o máximo de contenção possível. Não se tratava de um julgamento público, mas de uma exigência de verdade. Quando o homem aceitou com relutância ver o filho, os olhares disseram o que a voz tentava disfarçar. O pai recebeu-os em um dos salões da antiga casa de família, onde fotos eram arrumadas de forma a preservar aparências. Havia um clima de espera, como se ambos os lados buscassem um sinal para entender como falar do que aconteceu, sem partir para o confronto destrutivo. Carlos começou firme, com perguntas objetivas, sem acusações retóricas. Quis ouvir quais foram os motivos, as ordens, as justificativas que naquela época pareceram válidas para alguém que se preocupava mais com a reputação do que com a dignidade de uma mulher. O pai, por sua vez, falou de um tempo de fome e de prestígio, de medo de escândalos, de conselhos recebidos por pessoas influentes que sugeriam proteções para a família. Não usou a palavra crueldade, descreveu medidas. Nada na fala dele justificava a expulsão, mas havia explicações que mostravam como a decisão se amorzinhara num conjunto de valores equivocados. Em um momento, o velho homem desviou o olhar e murmurou: "Achei que estava protegendo todos nós." A frase explodiu na sala com todo o peso de uma intenção mal orientada. Carlos sentiu a ira, sentiu também o vazio que a vida longa e a vontade de preservar a imagem tinham cavado. O silêncio que se seguiu foi a testemunha de que as justificativas não eram mais aceitáveis. Havia um preço a pagar, não necessariamente monetário ou legal, mas humano: admitir que se errou, pedir perdão e, principalmente, deixar que a reparação acontecesse. O pai não se dobrou em uma confissão total, não seria coerente com sua personalidade nem com a complexidade do vínculo paterno-filial que carregavam. Mas houve naquela conversa pequenas concessões, menções aos fogos, ao medo do escândalo, ao fato de ter mandado que Olinda saísse. A omissão, admitida a meio, era suficiente para que Carlos, ainda que dividido, pudesse encontrar um lugar onde, agora, a responsabilidade se tornava clara. Ele não queria apenas punir, queria recuperar o tempo roubado da mãe e impedir que outras mulheres passassem pela mesma invisibilidade. Enquanto esse processo interno acontecia, a cidade começava a ouvir sussurros. Algumas pessoas que souberam da história reagiram com espanto, outras com compaixão. Mas os atos de vida cotidiana falaram mais alto do que as vozes da curiosidade. Vizinhos ofereceram roupas, uma conhecida da família trouxe um cobertor antigo, e um pequeno grupo de voluntários de uma igreja próxima começou a visitar Dona Olinda, levando um pouco de companhia. Esses gestos pequenos e concretos foram a primeira evidência de que a reparação poderia ter também um alcance comunitário, além do particular. Em casa, ao redor da caixa metálica e dos papéis recuperados, algo que parecia impossível começou a acontecer. Conversas sobre legado. Carlos, que raramente flertara com a ideia de usar sua fortuna para fins que não fossem investimentos e números, passou a refletir sobre como sua posição poderia influenciar para além das muralhas de sua vida confortável. Ele lembrava das histórias que ouvira de Dona Olinda, de um quintal com pés de goiaba, do menino que subia nas árvores, do tempo em que a casa cheirava a café fresco. Desse conjunto de memórias nasceu uma pergunta: se podia devolver à mãe, ainda que tardiamente, um pouco da dignidade roubada, por que não transformar isso em algo que pudesse evitar que outras histórias fossem apagadas? A decisão de criar algo em nome de Olinda não veio como um estalo heróico. Veio em camadas.
Em noites em claro, pensando em quantas mãos frias em ruas ainda precisavam de um cobertor, em conversas com Helena sobre o que significava reparar, em diálogos com Zeca sobre como os esquecidos da região rural nem sempre têm acesso a um lugar para descansar com qualidade. Havia também, no íntimo de Carlos, o medo de reduzir tudo a uma placa e uma cerimônia. Ele insistia que qualquer iniciativa precisaria ser feita com cuidado, diálogo com especialistas e participação da própria comunidade. A escolha, então, foi por um caminho lento e responsável. Um instituto que oferecesse acolhimento digno a idosos vulneráveis, com políticas de tratamento humano, acompanhamento médico, atividades sociais e um centro de escuta para famílias que enfrentavam rupturas. Nada naquela concepção seria resolvido apenas com dinheiro. Exigiria equipe qualificada, parcerias com organizações locais e, acima de tudo, transformação cultural, tanto na corporação de Carlos quanto na sociedade que, muitas vezes, prefere a indiferença. Helena trabalhou ao lado dele na construção do projeto. Ela ouviu profissionais da área social, reuniu-se com dirigentes de casas de repouso respeitadas, conversou com assistentes sociais e, sobretudo, fez questão de incluir ex-moradores de rua e representantes do interior que conheciam a realidade de quem sofre por invisibilidade. Zeca foi convidado para integrar o conselho consultivo informal. Sua experiência e remorso tornavam-no uma voz necessária. Dona Olinda, quando ouvida sobre a ideia, sorriu com uma humildade que parecia aceitar o gesto sem grandiloquência, e disse baixinho: "Se ajudar, eu já fico satisfeita." Era o tipo de resposta que exigia que as ações fossem silenciosas e, de fato, úteis. No entanto, nem tudo foi fácil. Dentro da empresa de Carlos houve resistência. Alguns acionistas viam o investimento com suspeita, receando o custo e possíveis críticas. Outros colegas acharam que a iniciativa poderia abrir feridas familiares expostas. Carlos, pela primeira vez, teve que argumentar sobre algo que não cabia em planilhas convencionais: o valor social, a responsabilidade ética e a ideia de que legado não se mede apenas em cifras. Ali também houve aprendizado. Ele precisou amadurecer sua capacidade de ouvir, de aceitar que nem todo mundo veria a bondade da mesma forma e de seguir adiante mesmo com vozes contrárias. Enquanto a estrutura do instituto ganhava forma, os dias de Dona Olinda seguiram marcados por alternâncias. Algumas manhãs eram cheias de lucidez, outras de cansaço profundo. Em um desses períodos de clareza, ela chamou Carlos ao seu lado, pediu ao filho que lhe trouxesse as fotos antigas e, com uma voz afinada pelo tempo, disse o que mais doía: "Eu não queria ir, mas me mandaram partir como se eu fosse um espinho." Essas palavras, ditas com o peso de quem guardou humilhação por anos, foram resposta a toda a indústria de justificativas. Carlos segurou-a com firmeza e pediu desculpas de uma maneira que não cabia em palavras soltas, pedindo que ela aceitasse o gesto de reparar, sem que aquele gesto tentasse apagar a dor. Nos últimos meses de vida da idosa, a casa se encheu de pessoas que faziam parte de uma linha tênue entre o antigo e o novo. Antigos empregados que vieram prestar saudação, um primo distante que trouxe lembranças, voluntários que estreitaram os laços de uma vida que, por tanto tempo, fora negada. Havia também visitantes que só souberam dela pela história de Carlos, jovens que buscavam aprender sobre como a reparação pode ser feita com respeito. Em cada visita, uma narrativa foi sendo reescrita, não como um espetáculo, mas como um reconhecimento de erro e um esforço sincero para consertá-lo. Zeca, por sua vez, moveu-se de uma posição de recolhimento para uma presença ativa. O caseiro, que muito tempo fora figura de silêncio, ganhou coragem para explicar publicamente em conversas reservadas o seu papel e o que sentia. Não buscava absolvição. Procurava, sim, participar da reparação de forma prática, ajudando a organizar o galpão que servira de esconderijo para as cartas, contribuindo com nomes de pessoas que lembravam de episódios e trabalhando na logística da futura instituição. Para Zeca, o trabalho representou uma tentativa de finalmente devolver algo ao mundo que ajudara a ferir. O dia em que Dona Olinda adoeceu com mais gravidade foi também um dia em que a família e os amigos foram chamados a exercer toda a humanidade que aprenderam nas últimas semanas. Não houve espetáculo. O atendimento foi sereno, com profissionais que a família contratara para garantir dignidade. Helena esteve ao lado da mãe, segurando sua mão. Carlos, que aprendera a estar no silêncio, falou baixo palavras de perdão e de amor. A casa cheirava a remédios e a chá, a histórias baixas e a canções antigas que a idosa cantava entre dentes.
Na madrugada calma em que Dona Olinda partiu, houve algo de sacral na simplicidade. A janela aberta deixava entrar o vento, e as folhas lá fora faziam um som como se a vida ainda brotasse em pequenos movimentos. Carlos fechou os olhos, não para o ato do morrer, mas para o peso que aquele momento carregava. Reconhecimento, arrependimento e também um consolo de que os últimos dias tinham sido, ao menos, humanos. A morte não foi motivo de espetáculo. Foi um encerramento que libertou histórias e convocou responsabilidades. O velório, pedido simples pela família de Dona Olinda, foi uma cerimônia de poucas flores e muita presença. Vieram aqueles que haviam sido tocados pela história, vizinhos, voluntários, pessoas do interior, moradores de rua que de algum modo haviam cruzado com a figura de Olinda. Entre os que falaram, destacou-se uma senhora que disse com voz firme: "Ela nos ensinou a repartir o pouco que tinha." Foram palavras que colocaram em destaque a coerência de uma vida. Mesmo quando invisível, Dona Olinda guardara um núcleo de generosidade. Carlos ouviu tudo com o rosto molhado. Naquele momento não havia orgulho, apenas um luto limpo e uma promessa de fazer algo que honrasse a memória. A promessa de Carlos se materializou com cuidado. Quando o Instituto Dona Olinda Albuquerque foi finalmente inaugurado, evitou-se a pompa desmedida. Havia uma placa simples, um espaço feito com profissionais adequados, leitos organizados com respeito e uma sala de convivência onde idoso poderia sentar, conversar e participar de atividades. O centro de escuta, que Helena ajudara a estruturar, tinha a proposta de dialogar não apenas com idosos, mas com famílias que enfrentavam o risco de exclusão. Não se tratava de uma solução mágica, era um esforço público-privado para tratar de um problema real com humanidade e planejamento. No dia da inauguração, Carlos subiu ao pequeno palco improvisado com as mãos menos firmes do que costumava ter quando discursava sobre números e investimentos. Não buscou autopromoção. Falou sobre vergonha e sobre responsabilidade, sobre o erro que os levou até ali e sobre a necessidade de transformar o remorso em ações sustentáveis. Disse que o Instituto era, acima de tudo, um espaço para que a dignidade fosse devolvida. Não tentou comprar consciência alheia com discursos vazios. Falou com transparência, reconheceu falhas familiares e chamou a sociedade para olhar mais atento aos esquecidos. A fala dele, longe de ser um grandioso meia-culpa, foi um convite à continuidade de um trabalho que não teria fim. Carlos anunciou que uma parte dos recursos da sua empresa seria destinada ao funcionamento do Instituto nos primeiros anos, mas reforçou que o objetivo era construir parcerias duradouras para garantir a sustentabilidade. Pediu com humildade que o nome do projeto não servisse para acalmar a própria culpa, mas para manter acesa a memória e o compromisso coletivo. Quando terminou, não houve aplausos ruidosos, houve abraços e pessoas que se aproximaram para agradecer em lágrimas. O impacto do Instituto não foi imediato nem milagroso. Nos primeiros meses, a equipe enfrentou problemas de logística, desafios burocráticos de acordos com fornecedores e resistências locais. Mas, pela primeira vez, havia um espaço onde idosos encontravam tratamento digno, café quente, um ouvido disposto e apoio para quem precisava retomar relações com famílias distantes. Algumas histórias singulares mostraram o sentido do trabalho. Um senhor que reencontrou um irmão após anos, uma senhora que recebeu visitas de crianças da escola local que foram levadas a conhecer sua história, e um pequeno grupo de moradores de rua que encontrou abrigo temporário e encaminhamento para tratamento. Carlos mudou, não por um efeito repentino, mas por pequenas transformações que foram visíveis no dia a dia. Ele aprendeu a sentar-se mais à mesa, a ouvir mais do que falar, a perguntar sobre a saúde dos outros sem desejar medalhas. Sua empresa passou a ter políticas internas de responsabilidade social mais robustas. Linhas de apoio a funcionários com problemas familiares foram implementadas. Campanhas de voluntariado foram incentivadas. Não tudo foi resolvido, e em muitas reuniões ele ainda resistia ao impulso de ver a caridade como simples despesa, mas sua trajetória mostrava que o dinheiro, quando guiado por empatia e planejamento, poderia ampliar possibilidades. O pai de Carlos, nos meses que se seguiram, envelheceu mais ainda. Não houve reconciliação patética, tampouco absolvição incondicional. O homem sentiu em seus últimos anos o peso do que fizera, e em gestos pequenos tentou manifestar arrependimento. Mandou flores discretas, pediu desculpas em cartas contidas, e nos poucos encontros que aceitaram, falou de memórias e fragilidades. Era uma reparação incompleta, mas havia nela uma clareza.
Pedir perdão é um começo, consertar, outra coisa. Carlos aprendeu a conviver com essa ambivalência. Não buscou apagar a dor que existiu. Buscou garantir que ela não se repetisse. Algumas pessoas da cidade criticaram a iniciativa de Carlos. Disseram que tudo era tardio, que riqueza não substitui consciência, que havia um tom de espetáculo. Outras responderam em solidariedade. Lembraram que fazer algo concreto, ainda que tardio, era melhor do que o silêncio ou a negação. O debate público foi inevitável, mas serviu como exercício de responsabilização coletiva. Para Carlos, as críticas foram combustível para aprimorar a governança do Instituto, incluir mais vozes no conselho e estabelecer mecanismos de transparência. Com o tempo, o nome de Dona Olinda deixou de ser apenas um carimbo e passou a representar histórias vivas, pessoas que encontraram alento, memórias recuperadas, pequenos atos de justiça. O Instituto tornou-se um espaço de aprendizagem. Jovens voluntários trouxeram vitalidade, profissionais trouxeram protocolos, a comunidade trouxe alimento e, sobretudo, escuta. Em muitas manhãs, Helena sentava-se em uma poltrona da sala de convivência e observava pequenos grupos. Um senhor tocando violão, uma senhora costurando e um menino que aprendera a ouvir histórias de vida como lições de humanidade. Um episódio marcou o caráter humano do projeto. Um inverno rigoroso atingiu a região e a procura por abrigo cresceu. O Instituto recebeu pedidos além da sua capacidade. Em vez de fechar portas, Carlos e a equipe articularam acolhimento temporário com outras instituições, carros de apoio e doações de agasalhos. Havia um cansaço administrativo grande, mas entre os rostos cansados havia também a percepção de que algo essencial estava sendo feito: evitar que o esquecimento virasse sentença definitiva. O esforço mostrou que a reparação é, em larga medida, uma construção coletiva que exige empenho contínuo. Os anos que se seguiram não apagaram as marcas do passado. A memória de que uma mulher foi expulsa e dada como morta permaneceu como advertência. Mas de um modo ou de outro, a narrativa mudou de tom. Deixou de ser só a história da dor para também contar sobre o poder de uma ação que, ainda que tardia, buscou reparar. Quando as portas do Instituto abriram pela manhã e idosos se encontravam para o café, as vozes que se ouviam lembravam das árvores do quintal, das goiabas, das canções e das histórias que antes estiveram à margem. Na última cena desta narrativa dramatizada, vemos Carlos em uma sala simples, sentado diante de um pequeno quadro onde está escrito o nome do Instituto. Segura uma foto antiga em que aparece menino, com o rosto protegido pelo riso de alguém que agora não está mais. Ao lado, Helena observa-o com a serenidade de quem acompanhou uma transformação que foi fruto de trabalho e dor. Zeca passa na porta, cumprimenta com um aceno e entra para conferir materiais do acervo, que agora era preservado para que outras memórias não fossem queimadas. O vento balança a cortina e, por um instante, tudo parece caber em uma respiração profunda. A verdade cruel, que fora a mentira construída para enterrar uma mulher viva, foi desenterrada. Não para reescrever o passado, mas para reparar no presente. O preço da reparação foi pago em lágrimas, em noites mal dormidas, em discussões familiares, em críticas públicas, e também em atos de amor que mudaram destinos. E fica a lição de que riqueza sem compaixão é apenas potência não realizada, que o perdão, quando sincero, exige responsabilidade, e que uma vida digna de lembrança merece mais do que palavras. Se essa história te tocou, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir sobre a força da reparação, e comente abaixo se já presenciou uma verdade que mudou uma vida, porque muitas vezes a coragem de olhar para o passado é o primeiro passo para impedir que a crueldade se repita.